Os casamentos hoje em dia são descartáveis. Ninguém para com ninguém. Mas antigamente, nossa, antigamente era uma maravilha. Todos os casais casadinhos, vovô e vovó, bisavô e bisavó. Nossa, ótimos tempos aqueles. Você já ouviu isso? Bom, deixa eu te contar a verdade sobre isso, tá? Mas antes, pra quem não me conhece, eu sou Ana Flávia, terapeuta de mulheres. Me separei, né, há pouco tempo. Vivi aí o vale das minhas sombras, passei por vários processos internos e externos, enfim. E eu te convido aqui, junto comigo nesse canal, a curtir o meu canal, a dar um joinha no vídeo, né? Assistir, tem outros vídeos aqui. E eu tô aqui pra quê? Pra acordar o feminino, para que o feminino possa ser livre. Não que agora eu sou contra os homens, não é isso. É que o feminino livre pode caminhar lado a lado de um masculino também livre. Mas, vamos lá, de volta aqui ao tema, né? Nossa, antigamente os casamentos eram para sempre, o que tá havendo, o que tá acontecendo? Calma lá, olha só, antes de dar prosseguimento, vamos dar uma olhadinha no histórico da mulher. Nós mulheres aprendemos, eu li um livro, tá até aqui, Complexo de Cinderela se chama. E o que esse livro traz é o seguinte: devido a vários estudos, devido a vários levantamentos estatísticos, nós mulheres somos criadas, ensinadas e educadas para que nós sempre precisamos estar nos sentindo seguras, estar nos sentindo protegidas e que a gente se sinta cuidada. E isso não é algo que é ensinado como se nós conseguíssemos cuidar de nós mesmas, como se nós conseguíssemos nos proteger, como se nós conseguíssemos se sentir segura de nós mesmos. Não, isso sempre é do externo. É colocado que tem que ter um homem ao seu lado. E isso, gente, com gotas homeopáticas, tá? Desde lá da infância, desde ali do prezinho, tá? Desde o cuidado, onde a mãe, o pai, às vezes, né, a menininha ali coloca toda uma redoma de vidro ao redor dela, né? E já o menino não, o menino, ele escala a parede, ele escala a porta, ele, né, às vezes é puxado pelo pé, de tanto que tá escalando, de tanto que tá subindo. Mas desde o princípio dos cuidados mais básicos, a menina, a mulher, ela é colocada algo ali é colocado ao redor dela, sabe? E na mente dela, que isso é muito fixado. Inclusive vai para o inconsciente, tá? Muito importante falar isso. E aí também tem a ideia de que nós mulheres precisamos ser sustentadas, né? Precisamos ser alimentadas pela felicidade conjugal até que a morte os separe, tá? E aí entra também, né, o seguinte: ser dependente, até ali 1900, um pouco mais, né, vamos progredir aqui no assunto, era uma tendência, era uma qualidade, digamos assim, feminina. Ser dependente, assim como as crianças. A mulher era colocada num nível semelhante a crianças, tá? Historicamente. E aí, existe um medo de dizer não da mulher, sabe? Da mulher se impor, falar, não, isso eu não vou fazer. Isso aqui é o meu limite. Se você quiser, pode ir sozinho, mas eu não vou. Eu não quero. É colocado isso no nosso inconsciente, tá? E medo da crítica, né? Medo de ser julgada, medo de ser exposta. Também é colocada é uma lavagem cerebral na gente que é feita do seguinte: você não pode dizer diretamente o que você quer. Você tem que ir pelas beiradas. Você tem que... Não é aquela coisa assim, não, eu quero, por favor, eu quero esse óleo essencial. Não. É porque eu gostaria de que você fizesse, que você me desse. Né, sabe assim, aquela coisa? Isso foi colocado muito, muito, muito profundo na nossa cabeça. E aí, o que a gente perde? A gente perde a voz,
de dizer, de falar, de querer. A gente perde, a gente sai pisando em ovos, né, com as pessoas, porque, ai, se eu falar isso, o que que ele vai falar? Se eu falar aquilo, o que que ele vai pensar? Ai, eu não sei o que, sabe aquela coisa cheia de dedos? E aí, gente, maturidade é diferente de idade, tá? A maturidade é com relação a fazer boas escolhas, a desenvolver o seu caráter, a desenvolver valores e virtudes, sabe? Isso foi tirado da escola, moral, ética, foi tirado da escola. Por quê? Porque quanto mais a gente desenvolve, mais a gente cresce. E a gente cresce internamente, não externamente. A gente cresce num nível psíquico, num nível coletivo, né? E vocês sabem que quem quer o poder, né? Quanto um povo mais sem consciência, mais eles conseguem o poder, né? E aí, no final da história, vocês já sabem por que eles não querem isso. Mas voltando aqui, e aí, historicamente, olha só o que eu descobri. Até 1916, a mulher era obrigada a colocar o sobrenome do marido no seu nome quando ao casamento, né? Por quê? Porque até o século XIX, o destino natural de uma mulher era único. A mulher só tinha um destino. Ela seria mãe e seria esposa, né? Muitas vezes ela seria mãe e empregada, né? Porque esposa é um outro nível aí que até hoje muita mulher não é, né? Ela é só empregada, mas enfim, vamos lá. Então, a lição aqui é que a ligação da mulher e o Estado, né, a sociedade, era feita através do homem. O homem tinha que estar no meio. Então, as mulheres, elas eram relativamente incapazes, assim como eu já falei aqui. Olha, assim, os homens eram os chefes da sociedade e administravam exclusivamente, eles eram, sabe, até hoje, né, mas, enfim, eram eles quem administravam os bens. E olha só uma curiosidade, sabe por que a mulher é levada ao altar pelo seu pai e não pela sua mãe? Não é uma questão de amor e tudo mais. Isso foi colocado como uma forma de que um homem estava entregando aquela mulher para outro homem, como se ela fosse uma propriedade. Você tem noção disso? Olha, precisamos caminhar muito ainda, precisamos evoluir muito. E aí, em 1932, a mulher ganha direito ao voto. Eu estava assistindo um podcast, né, ouvindo um podcast, e o Dr. René Freitas, que é um advogado muito capacitado para falar sobre o divórcio. E aí, o seguinte, historicamente, né, antes de 1970, a mulher era propriedade do homem. Primeiro o pai, primeira mulher que nascesse, a filha, né, as filhas eram propriedades do pai, e depois o pai passava essa propriedade para o marido. Olha só. E aí, em 70, até 1970, olha só que, nossa, dá até um calor. Até 1970, as mulheres não podiam se separar. De jeito nenhum. 1970, tá? Se o seu marido te traísse, se o seu marido te batesse, se o seu o que ele fizesse, você era dele e acabou, ponto. E aí, o que acontece? Agora, né, vamos vir aqui agora para 2023. 1970, 2023. E aí é o seguinte, quando você aqui em 2023 fala para sua mãe ou para sua avó, talvez, olha, eu não aguento mais esse relacionamento, meu casamento não tá legal, eu vou me separar, o que elas dizem? Ah, não, imagina,
Homem é tudo igual, fica com esse daí mesmo que você já conhece. Não, homem, não vai fazer isso, não é dor de cabeça. Fica com esse aí mesmo. Por quê, gente? Porque elas vieram dessa mentalidade, dessa época onde a mulher não tinha voz, não tinha direito, não tinha nada. A mulher era uma empregada, né? Ela não tinha, não podia ser ela, não tinha as vontades dela atendidas. E por virem daquela época, elas vêm rodando esse mesmo disco, elas vêm rodando esse mesmo pensamento de que a mulher não tem voz, de que isso para ela vai ser ruim, de que isso para ela é o pior, mas não é, tá? E aí, olha só, mas, né, aqui olhando em 2023, para a mulher que tem bens também, ela fica fora, sabe? A mulher que tem, né, que tem uma vida, que tem uma situação financeira boa e tudo mais, às vezes a gente olha para elas e pensa, nossa, mas se ela acha que a vida dela tá ruim, por que ela não se separa, né? E aí é o seguinte, uma observação bem importante. Quando essa mulher que tá nessa vida perfeita e tem uma amiga, tem uma conhecida que essa amiga acha que a vida dessa outra é perfeita, quando ela chega com as insatisfações dela, a outra vai olhar e vai falar assim, nossa, mas imagina, pra que você vai se separar? A sua vida é tão boa, a sua vida é tão perfeita. Olha lá, o que o fulano te deu? Olha lá o que o fulano conseguiu, né? Olha lá onde você mora, o carro que você anda. Olha as tuas roupas. Olha só, ele deixou você comprar uma bolsa de marca cara. E você vai se separar dele pra quê? Sabe? Não escutam o que essa mulher tem a dizer. Não olham para a alma dela, não conseguem enxergar o quanto que a alma dessa mulher já está machucada, já está doendo. Para ela externalizar da boca para fora que o relacionamento não tá legal, a alma dela já tá doendo faz muito tempo e ninguém olhou para isso, tá? E aí essa mulher, ela fica com vergonha, porque ela olha para a amiga, olha para os pensamentos da amiga, olha para a alma dela toda machucada, mas ela até pensa assim, nossa, né, mas deve ser verdade isso, né? E eu devo estar achando que é demais eu reclamar, né? Por quê? Porque nós somos criados em uma sociedade, os homens também, onde se você estiver num lugar e que não estiver fazendo bem para você, mas que outras pessoas ao seu redor achem que aquele lugar é bom, então você tá reclamando de barriga cheia. Você tá desdenhando do que Deus te deu. E nem sempre é assim. Precisa ser observado, olhado. Cada caso é um caso. Cada situação é única. Outra coisa interessante, né, que o Dr. Freitas falou foi com relação ao inconsciente, né? Desde cedo, a gente assiste o quê? Geralmente, né, Globo, né, da época. Sessão da tarde. E o que os filmes mostram? Os filmes mostram ali um felizes para sempre, já logo na primeira tentativa, né? Já logo ali no primeiro ato, primeiro momento ali, já deu tudo certo, foram felizes para sempre, uhul, acabou, morreu, né? E acaba assim. E não é bem assim, né? Romeu e Julieta, por exemplo, um amor romântico de Romeu e Julieta, ele acaba ali na morte dos dois, porque não dá para eles, né? A primeira compra que eles fossem fazer por exemplo, iam comprar um jogo de panela, já iam começar a discutir. Romeu ia achar que era muito caro e Julieta ia querer as panelas mais bonitinhas, né? E aí ia dar um BO. Então, o que o autor fez? Então, a gente acaba com os dois ali, que aí fica felizes para sempre. E o que não é a realidade. Não é a realidade do mundo. Não é a realidade da vivência, tá? E aí, o que era colocado também na sessão da tarde era, primeiro, que eu preciso casar. E o segundo é que precisa durar para sempre.
né? Esse casamento. Então, às vezes, a mulher, ela se coloca em cada buraco, ela se coloca em cada situação, ela se coloca em cada sofrimento, sabe? Porque ela pensa que isso daí tá embutido no inconsciente dela. E olha só, isso aqui é a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg do problema, tá? Como eu já falei aqui, cada caso é um caso, cada mulher é única. Então, precisamos ver um por um do que está acontecendo para conseguir ajudar essas pessoas. E aí, até 2010, né, a mulher na década de 70, 1977, a mulher consegue o direito de que se ela não quer estar num relacionamento, ela pode sair desse relacionamento. Só que ela pode, se ela provar que está acontecendo situações de amante, que tá acontecendo violência, que tá acontecendo, sabe assim, que a vida dela tá um inferno. Aí ela consegue sair do inferno que ela vive. Mas se ela não conseguir provar, talvez ela não consiga, tá? E aí, em 2010, foi colocada uma lei. E ainda em 1977, é colocado o seguinte, que essa mulher, ela sai do relacionamento, né, abusivo, mas ela não constitui família novamente. O Estado, né, a sociedade, não reconhece legalmente uma segunda família que ela possa formar, tá? Em 2010, surge uma lei, tá? Que agora as pessoas elas podem, né? Surge a lei do divórcio mesmo, onde elas podem se casar de novo se elas quiserem, né? E tal, enfim. Só que o juiz, em 2010, ele ficava acho que por 2 anos ali no pé daquela pessoa, questionando se ela realmente queria se separar, se aquele relacionamento não tinha volta mesmo. Sabe, assim, por 2 anos ela não podia casar, ela não podia fazer nada desse tipo, porque o juiz ainda estava ali, e depois de 2 anos saía realmente o divórcio. E em 2013 que isso acabou. Em 2013, sabe, às vezes a gente olha e pensa assim, não, mas 2013 já faz 10 anos já, né? Mas olha, historicamente, desde quando saiu ali o divórcio, lá em 77, até hoje, 2023, é pouco tempo. Segundo a evolução, segundo a conscientização das pessoas, de 77 para cá, é como se 77 fosse anteontem, sabe? Então, ainda vem se arrastando ainda. Por que existe muito machismo, muito, muito preconceito? É porque vem. E as pessoas não têm uma grande quantidade de pessoas dispostas a mudar, dispostas a levantar uma bandeira e falar, não, vamos fazer diferente. Né? Até 2 anos atrás, 2020, se eu não me engano, a mulher precisava da autorização do marido para fazer laqueadura. Ou seja, é a mulher que não quer mais ter filhos. É o corpo dela que é colocado em jogo. É a vida dela. Tanto é que quando engravida, com quem que fica o bebê na barriga? Com a mulher, né? Então, é um sacrifício natural, tá? E aí, até 2 anos atrás, ela tinha que pedir a bênção do marido. Então, assim, é um absurdo isso. Por quê? Porque ele era homem. Só que, para ele fazer a laqueadura, ele não tinha que pedir a bênção dela. Tá vendo como é uma situação bem desequilibrada? Porque se ele também tivesse que pedir a orientação dela, era uma coisa. Então, os dois estavam em equilíbrio. Mas não. Para fazer a laqueadura, ele não precisava pedir nada. Era só ele ir lá e fazer. Se ela quisesse fazer, não, ela ia ter que pedir para ele, tá? E aí, o principal problema dos relacionamentos é não cumprir o que está no contrato, tá? Que geralmente
um começa a tirar o valor do outro. Como? Né? De que maneira? Olha só, quando os dois se juntam, era para ser tudo, né, aberto. O Wendel Carvalho fala isso, né, em vários vídeos. Se você quer privacidade, fique solteiro, solteira, tá? Porque um casal que é realmente casado, de verdade, não tem privacidade nem de um e nem do outro. Quem é mãe que vai saber. É a mesma privacidade de mãe. A mãe tá no banheiro, a criança tá na porta querendo entrar. E se ela alcança a fechadura, a criança entra. Mães não têm intimidade, não tem, ou melhor, mães não têm privacidade. E o que deveria ser também num relacionamento de casal, mas muitas vezes não é. Muitas vezes o homem esconde conta bancária, esconde senhas, esconde... E para que ele quer esconder? Para que uma pessoa quer esconder as coisas de outra? Porque ela não quer que a outra veja. E por quê? Quais são os motivos que ela tem tantos segredos assim? Dentro de um casamento de verdade, não se deve ter segredos. Se existem segredos na sua união, cuidado, tá? Alguma coisa está acontecendo e que você não está sendo comunicada, tá? E aí, isso já é uma maneira de tirar o poder da outra pessoa, de achar que a outra pessoa é menos, de tirar o valor da outra pessoa, porque aí você não acredita na capacidade que ela tem, tá? Por exemplo, se às vezes o marido acha que a mulher gasta demais e tal, tudo bem dele não dar, né, tipo, acesso a ela, ficar comprando, né, que nem, enfim, que nem uma doida, mas assim, mostrar pra ela, falar assim, olha, aqui estão as contas, você não vai ter acesso, tal, mas assim, sabe, isso também é complicado, sabe, cada caso é um caso, mas, enfim, ter acesso aqui, ó, o painel tá aqui, ó, as contas, os ganhos, tá tudo aqui. Esse é o ideal. Parceria, né? Porque um casamento é um parceiro de vida, não é qualquer um, né? Por isso que a gente tem que aprender a fazer processo seletivo. Só que a gente não é ensinada. E aí o que acontece agora? Esse monte de divórcio que está acontecendo. Por quê? Porque a gente não é ensinada a fazer um processo seletivo. E conforme a humanidade está caminhando, parece que as pessoas estão ficando cada vez mais adolescentes até os 30, 40, 50 anos, como eu já ouvi pessoas com 50 anos falando umas coisas absurdas, sabe? E são adolescentes. Só que eles não estão vivendo, eles não estão usufruindo da própria vida, da própria existência. E agora, gente, em 2023, que é uma geração que está aprendendo e percebendo a pedir a execução dos seus direitos. É agora que a gente tá lá, lembra lá de 1970? Entende? Tem toda uma caminhada, tem todo um processo. E processo leva tempo para acontecer, sabe? Por exemplo, se agora você como mãe, né, pediu o divórcio por qualquer motivo que seja, né, que você esteja ali sendo violada nos seus valores, nas suas, né, na sua alma, que a sua alma estava sendo ferida, machucada, e aí você desejou, né, e pediu o divórcio, pediu essa separação. Se você tem filhos, o que esses filhos vão ver? Eles vão ver, você consegue mostrar para eles que eles têm valor, que eles podem sim sair de uma situação que estava machucando eles, sabe? Você vira uma referência. As mulheres agora que estão se divorciando, que estão se apossando do seu próprio valor, que estão se apossando da sua dignidade, o que elas estão deixando? Elas estão deixando um legado. Filha, você pode. Se você quiser sair dessa situação, você pode. Filha, filho, né? Vocês têm valor, sabe? A vida de vocês, a alma de vocês vale muito. Então, se essa situação está ali machucando a sua alma, você pode sair disso.
Vem, pode vir, você pode sair disso, é possível vida após o divórcio, é possível viver, sabe? É um processo, vai doer, vai machucar, vai. Eu não vou mentir, eu não tô aqui pra mentir pra ninguém. Dói muito. Só que continuar naquela relação também dói, também estava te machucando e o tempo estava passando. O tempo estava passando da sua vida, que é uma só. Então, a gente precisa honrar a vida que Deus nos deu, sabe? E como que a gente honra a vida que Deus nos deu? Sendo felizes, não nos machucando, não se submetendo a situações onde a gente é machucada, e a gente tá ali, eu consigo. Porque, não, chega uma hora que a gente não consegue, chega uma hora que não dá mais. E é isso o seu máximo. E é isso que você pode fazer. Porque a outra pessoa, ela tem o livre-arbítrio. E não adianta você mover céus e terra, você ir para a igreja, você mudar, você fazer isso, aquilo outro, esperando uma atitude do outro. Eu conheço várias mulheres que esperam, que vão à igreja até hoje e esperam por uma mudança. Ai, porque a irmãzinha não sei o que ela falou, ai, porque o ciclano lá falou isso, falou aquilo outro. Mas ela continua naquela situação. Eu não estou aqui para julgar, para apontar dedo, para condenar ninguém. Cada uma sabe onde o seu calo aperta. Tanto é que eu soube onde o meu apertou. Tanto é que eu soube onde doeu mais, onde deu o meu limite. Às vezes eu acho que foi, na verdade, Deus, sabe, que tomou as rédeas e falou, não, chega, parou, deu, aqui, acabou, ponto final. Mas aconteceu. Eu precisei tomar uma atitude. Eu precisei fazer alguma coisa. E não fazer alguma coisa também é uma escolha e também está nas nossas mãos. Eu sei que é desafiador, eu sei que tem muitos olhares, tem sociedade, tem parente, tem muita gente. Mas você precisa confiar, sabe? Se apegar com Deus ali na espiritualidade, sabe? Ir além, tá? E outra observação aqui importante, que a Lisandra Zanutto, que é uma incrível, me inspiro nela em vários momentos, e ela nesse podcast fala o seguinte, que conviver é diferente de se relacionar, tá? Conviver é o seguinte, você pode dormir, você pode acordar, você pode fazer ali, ter relação sexual, você pode ir a lugares, estar ali andando de mãos dadas, desfilando ali e tudo mais, mas é diferente de se relacionar. Se relacionar é estar presente, é olhar para o outro e falar, vem cá, escuta, quais são os seus sonhos? O que você quer da tua vida? Nossa, eu tô te achando estranha, aconteceu alguma coisa? Pode contar comigo, pode falar comigo, pode se abrir. Escuta, o que tem aí dentro que eu não sei, que eu não tô sabendo? Sabe? E contar também os seus pontos, os seus segredos, as suas dores, as suas vontades. Mas nada que seja fútil. Coisas profundas, sabe? Quanto mais um casal se aprofunda, maior é a relação que ele tem. Relação. Se relacionar. Não somente conviver. Porque a galera hoje em dia tá só convivendo. Dorme e acorda junto, mas não tem profundidade, não tem ligação. Tanto é que às vezes no relacionamento você percebe que tá escapando, a outra pessoa tá escapando pelo vão dos dedos. Porque não tem relacionamento. Era só mesmo uma convivência. E é por isso, gente, que existem hoje em dia altos índices de divórcio. É porque a mulher está tomando consciência da sua força. E a gente não é ensinado a se relacionar. A gente não é ensinado a olhar para o outro. A gente não é ensinado a lidar nem com as nossas próprias dores. Que dirá com as dores de outra pessoa que vem com outra bagagem, outra criação, outro tudo. E aí, se a gente não sabe lidar nem com as nossas, que dirá com o do outro? Se a gente não entende nem os nossos próprios limites, não, isso aqui deu, acabou, chega. Não, isso daqui, até aqui eu consigo fazer. Depois daqui, aí é outra história.
E eu tô falando no sentido de que é o seguinte, não é uma toalha jogada na cama que vai te irritar. Isso às vezes irrita também, mas assim, não é por causa de uma toalha jogada na cama, né? Não é por causa de meias esparramadas que você vai pedir o divórcio. Não é isso. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de coisas mais profundas. De ter clareza do que você quer, do que vocês querem, de estarem juntos ali se relacionando como família, como gente. Hoje em dia mora tudo na mesma casa, mas cada um fica num quarto com a sua televisão, com o seu celular, com o seu, sabe? Cada um da casa tem um carro, nem carro mais, até carro. Hoje em dia cada um vai no seu, que cada um vai querer voltar num horário diferente, né? Então, não, eu vou com o meu carro porque depois de lá eu vou não sei o quê, mas não é nada. É porque não querem ter relacionamento, não querem conversar, não estão nem se aguentando. Não param pra sentar e cuidar daquilo, sabe? E tudo que não é cuidado, morre. A terra que não é cuidada, morre. O prazer é muito fácil, é muito rápido. Mas o prazer não preenche ninguém. É a felicidade que é buscada nas coisas simples, nas palavras simples, nos gestos simples. E que muitas vezes falta hoje em dia. Às vezes do parceiro só olhar e falar assim, olha, eu tô aqui, tá? Se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui disponível para te ouvir. Olha, o que você tá precisando? É isso que falta hoje em dia nos relacionamentos. As pessoas só querem as partes boas, mas ninguém quer sentar lá e escutar a mulher reclamar de alguma coisa que aconteceu com o filho na escola, por exemplo. Ai, que chato. É chato. É muito chato. Mas precisa ser feito. Precisa ser encarado, precisa ser olhado. Tem a criança. Precisa olhar para a criança também. Precisa olhar para o filho, precisa sentar no chão com essa criança, precisa conversar, precisa dar atenção. Por quê? Porque depois cresce, não tem vínculo nenhum. Né? Não tem vínculo nenhum. Às vezes a gente vê uns senhorzinhos, às vezes em asilo, casa de repouso, coisas assim, a gente, nossa, que dó, né? Nossa, coitadinho. Mas não, gente, ninguém é coitadinho. Lei da semeadura. A gente planta e a gente colhe. O que será que esse senhorzinho, essa senhorinha plantou com esse filho, com esse neto? O que será que plantou? Será que plantou coisas boas? Será que plantou união? Será que plantou cuidado? Mas um cuidado genuíno, verdadeiro, com amor. Porque olha só, cuidado com a pessoa que é muito boazinha. A pessoa que é muito boazinha, que faz tudo para todo mundo, na verdade, é um narcisista que quer o holofote virado para ele, tá? E ele não está fazendo de coração, ele está fazendo para o holofote virar para ele. Então, olha só, vamos prestar atenção. As altas taxas de divórcio que estão acontecendo é porque as mulheres estão tomando consciência de que elas têm o poder, de que se ela está numa relação que não é boa, ela pode sair, tá? Tanto é que agora tem muitos casos também de violência contra a mulher. Isso sempre existiu, só tá vindo à superfície agora. Só tá sendo olhado, porque para curar precisa ser visto. E aqui com esse vídeo eu quero te deixar um acalento, te deixar assim uma luz no fim do túnel, sabe? Que é possível. Dá para fluir, dá para vencer, dá para viver melhor. Vão ter altos e baixos? Vão, mas vai fluir. A tua vida é de mais importante. A tua vida é um presente de Deus e vale muito, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.